Quando dizemos a pessoa certa, o que queremos dizer? Estou falando daquela pessoa, homem ou a mulher, que Deus quer que você se case um dia, quando for a hora certa para vocês dois. Como você sabe que Deus está revelando essa pessoa especial para você? É difícil saber os sinais que Deus envia? É fácil conhecer e entrar em um relacionamento com essa pessoa? Essa experiência dependerá de você e da situação em torno de seu relacionamento com ela. Dependerá do seu nível de compreensão de como Deus trabalha, o que por sua vez afetará a dinâmica do seu relacionamento. Não há razão para temer se Deus te revelar alguém e unir vocês dois, pois isso significa que vocês vão se divertir e sentir a satisfação da companhia um do outro, e que Deus viu no seu nível de compatibilidade e, apesar de suas diferenças, suas chances de resolver os problemas juntos são altas. Lembre-se de que Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas, incluindo o nosso coração. E Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Entre muitas coisas que Deus pode fazer ao revelar ou trazer aquela pessoa especial que Ele tem para você, há a escolha de usar alguns métodos desconfortáveis ou estressantes. No entanto, independentemente dos métodos, tenha certeza de que seus planos para você são para o bem e não para o mal, como Ele prometeu em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei o que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Agora vamos dar uma olhada em algumas coisas estressantes que Deus pode usar para revelar a pessoa certa para você. Número 1. Deus te colocará em uma posição em que você terá que descobrir se seus sentimentos um pelo outro são mútuos ou unilaterais. Veja, muitas vezes desejamos que Deus apenas nos revele a pessoa, nos diga que ela também está interessada em nós e nos diga abertamente para nos casarmos com ela. Mas Ele nem sempre faz isso. Ao te colocar nessa posição, é possível que Deus queira que você estabeleça bases para uma comunicação adequada com essa pessoa. Por meio de uma comunicação adequada, saudável e amorosa, você será capaz de entender a pessoa e como ela se sente em relação a você, bem como esclarecer como você se sente em relação a ela. Estabelecer tal base de comunicação saudável e amorosa desde o início provará ser um salva-vidas quando você e essa pessoa estiverem casados. Você terá criado um ambiente onde pode expressar e revelar seus sentimentos um pelo outro e sobre as coisas em suas vidas juntos. Agora, isso não significa que poder conversar com essa pessoa com frequência, passar o tempo com ela ou ser eloquente é o que faz uma boa comunicação. No entanto, isso é um catalisador. É mais útil do que qualquer comunicação, seja você franco ou reservado. Pode ser estressante no começo, mas fazer esse movimento será a melhor coisa que você já fez se essa pessoa for a pessoa que Deus está te mostrando. E se não for, isso também revelará mais do que apenas sentar e assumir que essa pessoa compartilha o mesmo interesse por você do que você por ela. Número 2. Outra coisa estressante que Deus usará para revelar a pessoa certa a você é que Ele te dará a escolha de decidir se está pronto para um relacionamento ou não. Como primeiro sinal, uma coisa estressante que acompanha o processo de revelar a pessoa para você é que você deve verificar se está pronto para ela ou não. Embora Deus possa falar conosco através das circunstâncias de nossas vidas, Deus quer que sejamos estáveis e maduros o suficiente para entendermos a nós mesmos. Quando aplicamos isso em nossos relacionamentos, entendemos que não devemos apenas seguir o fluxo, seguir a opinião de todos ou confiar principalmente em nossos sentimentos. Às vezes as coisas fáceis não são sinal de que Deus está ali, e às vezes a porta que parece estar fechada também não é sinal de que Deus não está lá. Portanto, embora algo pareça viável e a pessoa esteja presente, Deus permite que você se examine e responda a pergunta: será que eu estou pronto porque gosto dessa pessoa ou estou pronto porque tenho o que é preciso para ter um relacionamento com ela? Você pode precisar dizer não aos relacionamentos se após uma observação cuidadosa perceber que ainda não está pronto. Eu acredito fortemente que alguém pode ser a pessoa certa, mas o momento pode não ser o certo. Assim, ao lidar com você, ao trazer a pessoa ao seu caminho, Deus permite que você veja até onde chegou e decida se precisa crescer ainda mais ou se já obteve o necessário para iniciar essa jornada com essa pessoa. E com isso dito, você não precisa ser perfeito para estar pronto para um relacionamento. Você só precisa estar disposto a seguir o Senhor com humildade, estar disposto a se arrepender quando cometer um erro e crescer em obediência à sua palavra.
Isaías, capítulo 48, versículo 17 diz: Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Número 3. Outra coisa estressante que Deus usará para revelar a pessoa certa para você é que Ele te isolará de qualquer outro relacionamento. Muitas vezes entramos em relacionamentos com o propósito de companheirismo, amizade, confiança e amor. No entanto, como filhos de Deus, podemos sair de sua vontade seguindo nossas próprias mentes quando Ele tem outros planos para nós. Por isso, Deus frequentemente interfere em nossas escolhas teimosas que não se alinham com a sua vontade para nós. Por isso, Ele sempre nos aconselha a saber qual é a sua vontade. É o que diz Efésios, capítulo 5, dos versículos 15 ao 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Esteja você em um relacionamento contínuo que pode parecer sério, ou prestes a entrar em um, Deus frequentemente interrompe isso para te colocar em uma posição em que seja mais fácil para você reconhecer e receber a pessoa que Ele está revelando para a sua vida. Mas veja bem, esse processo acontece de maneira orquestrada exclusivamente por Deus, e jamais porque uma pessoa qualquer apenas decidiu que seu relacionamento atual não é de Deus. Ao interromper um relacionamento, Deus, e apenas Ele, faz isso com clareza e sem dúvida alguma. Isso pode até ser estressante, pois você pode ter que sofrer um desgosto por causa de alguém que você achava que era a pessoa certa para você, não porque ela é uma pessoa má, mas porque Deus está trabalhando para separar vocês, para que Ele possa colocar a pessoa certa no seu caminho. Número 4. Deus colocará vocês dois na escala de compatibilidade. Muitas vezes é verdade que muitos jovens e solteiros temem qualquer coisa que confronte nossas escolhas ou personalidades. Preferimos fugir do que lidar com os problemas diante de nós. No entanto, ao revelar a pessoa certa a você, Deus colocará vocês dois em uma posição em que ambos possam lidar com questões que afetam suas vidas, individual e coletivamente, não importa o quão sensíveis as coisas sejam. Isso pode exigir que você enfrente seu passado para que essa pessoa te conheça melhor. Pode exigir que você aprenda o que significa prestar contas a outra pessoa. Todas essas coisas, por mais estressantes que possam parecer, irão te ajudar a crescer como um parceiro responsável com quem vale a pena passar a vida. Não só isso, mas como eu disse no primeiro ponto, haverá uma base mais forte construída sobre amor, compreensão e confiança. A beleza desta obra de Deus é que, de alguma forma, você não se sentirá forçado a fazê-la. Em vez disso, você encontrará uma sensação de segurança ao se abrir para alguém, além de conhecer essa pessoa melhor com o tempo. É isso que faz valer a pena embarcar nessa aventura cheia de crescimento e testemunho. Ao orar para que Deus revele essa pessoa a você, não espere que seja muito fácil. No entanto, aprenda a confiar no Senhor. Faça o que você acredita que é mais agradável a Ele. Não tenha pressa para começar nada. Siga o Senhor com sabedoria e paciência. Não comece o que Deus ainda não abençoou. Em vez disso, faça o que é sábio. Em última análise, isso se resume a fazer o que você se sente guiado pelo Espírito Santo a fazer. Espero que esta mensagem te abençoe, te dê a orientação necessária e a confirmação de que você tem confiado em Deus. O casamento aos olhos de Deus deve ser um lugar de descanso, alívio, paz e progresso. Você deve se estabelecer com alguém um dia, tornar-se um com ele ou com ela e seguir seu caminho pela vida, não como duas pessoas, mas como uma, vendo a vida pelos olhos um do outro, compartilhando seus altos e baixos e vencendo juntos. Isso foi o que Deus originalmente planejou para o casamento. A Bíblia diz que Deus pensou em Adão e tomou a decisão de torná-lo um ajudador, um único qualificado entre a criação de Deus para ser seu parceiro. Veja, embora Deus tivesse um propósito para Adão, como Ele tem para você, para mim e para mais de 8 bilhões de pessoas na Terra, Ele ainda tinha um propósito para lhe dar uma esposa. Eva seria abençoada por meio de sua união com Adão, assim como ele seria abençoado por sua união com ela.
A Bíblia nos diz que Deus abençoou a humanidade para frutificar e se multiplicar, para dominar e governar a terra. Depois de colocar o homem no jardim do Éden, ele atribuiu a ele sua tarefa: cuidar do jardim e zelar por ele. Isso nos diz que mesmo quando Deus tem um propósito generalizado para toda a sua criação, Ele colocou especificamente suas habilidades e tesouros dentro de cada um de nós. A realização na vida vem quando você encontra esses tesouros e se compromete a vivê-los. E como encontrá-los? Indo e buscando aqueles que os colocou em você em primeiro lugar. Davi disse sobre o Senhor no Salmo 139, versículos 13 a 16: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram uma substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O que isso diz sobre você? Não é simplesmente incrível que você tenha sido maravilhosamente criado por Deus e que tudo em você, incluindo aquelas coisas que considera desvantagens, esteja lindamente entrelaçado para torná-lo especial do jeito que você é? Tudo sobre o seu destino já está escrito no livro de Deus, antes mesmo dos eventos acontecerem. É por isso que, quando alguém vive do jeito que quer, dizemos que tal pessoa está fora da vontade de Deus. Por quê? Porque ela está seguindo um caminho diferente daquele que Deus planejou. Um desses caminhos é o casamento. De acordo com o livro de Deus, ou plano para a sua vida, chegará um momento em que Ele trará alguém para a sua vida com quem você se casará e com quem viajará com seu propósito individual e no propósito dele para a sua união. Hoje compartilharei alguns dos sinais que Deus usará para dizer que Ele está preparando você para o casamento. Por que isso é importante notar? Porque com Deus tudo tem tempos e estações. As coisas não acontecem simplesmente. E o próprio Deus disse que enquanto a terra existir, sempre haverá tempo de semeadura e tempo de colheita. Por exemplo, uma pessoa que atinge a idade de casar não está necessariamente preparada para o casamento. Muitas vezes Deus nos leva por diferentes fases da vida para nos ajudar a nos tornar a pessoa que Ele quer que sejamos em nosso casamento com seu filho ou sua filha. A maioria das pessoas não tem ideia do que Deus planejou para o casamento. Será que Ele usa esse apego emocional como prova de que seu casamento vai funcionar ou que você está destinado a ficar com alguém? E o frio na barriga? Além de tudo isso, Deus quer guiá-lo pelo seu Espírito Santo e, portanto, você precisa aprender a ouvir e seguir a sua orientação para não perder os seus melhores planos para a sua vida. Aqui estão alguns sinais que você notará quando Deus estiver preparando você para o casamento. Número 1, você estará mais em paz e paciente consigo mesmo. Eu já disse isso em vídeos anteriores e vou repetir. Um dos sinais de que Deus está falando com você sobre um determinado assunto, por mais complicado que seja, é que haverá paz. Você pode não gostar da ideia, você pode se sentir perturbado com isso, mas se Deus estiver falando com você, você terá uma profunda sensação de paz em seu coração, em vez de se sentir perdido. Da mesma forma, um dos sinais que Deus usa para nos dizer que Ele está nos preparando para o casamento é que estaremos mais em paz com nós mesmos. Teremos um senso mais saudável de paciência. A verdade é que você não pode dar o que não tem. Enquanto você ainda não chegar a um acordo consigo mesmo, nunca será capaz de trabalhar com outra pessoa. Duas das coisas mais comuns que complicam os relacionamentos, inclusive os piedosos, são a insegurança e a impaciência, tanto consigo mesmo quanto com os outros. Veja, você não é seu parceiro. Sim, Deus está unindo vocês dois e um dia unirá vocês dois em casamento.
No entanto, você deve entender que precisa aceitar o fato de que é suficiente, especial e não perfeito antes de poder fazer o mesmo por seu parceiro. Relacionamentos foram interrompidos porque uma das partes sempre pensou que a outra parte era infiel. Por exemplo, um homem suspeitou disso de sua parceira, mas a verdade é que ele simplesmente não conseguia acreditar que alguém tão bonita quanto ela seria fiel a alguém como ele. Por quê? Porque aos olhos dele, ele não era bom o suficiente e ela estava fora do seu alcance. Muitas pessoas solteiras terminaram relacionamentos anteriores por causa de suas falhas. Isso não aconteceu porque Deus lhes disse para fazer isso ou porque seus parceiros lhes disseram, mas porque eles não podiam ser pacientes consigo mesmos. Outros se afastaram muito rapidamente de seus relacionamentos ordenados por Deus porque não conseguiram ser pacientes com seus parceiros. A impaciência lhe custará mais do que o beneficiará. Você precisa de paciência para deixar Deus cumprir o que Ele lhe prometeu. Você precisa de paciência para construir um bom relacionamento. Você precisa de paciência para experimentar certos milagres. Dizem que coisas boas levam tempo. E a Bíblia diz que aquele que crê não agirá precipitadamente. Portanto, quando Deus estiver preparando você para o casamento, uma das primeiras coisas que Ele fará é levá-lo a amar, compreender, aceitar e ser paciente consigo mesmo. Então Ele o ensinará a expandir isso para os outros. Perceber que está em paz em sua suficiência e que não se frustra mais tão facilmente com as diferenças dos outros é um sinal de que está pronto para estar com a pessoa para quem Ele está preparando você. Número 2. Você terá um senso mais profundo de visão e clareza para a sua vida, pois você será mais intencional sobre ela. Outro sinal de que Deus está te preparando para o casamento é que você terá uma visão mais clara de sua vida, de seu casamento e do tipo de pessoa com quem deseja se associar. Devido ao tempo de destino que você tem, não é qualquer um que pode ser seu parceiro, mesmo que seja crente. Deus sempre lhe dará alguém que complementará seu chamado e seu propósito para a sua vida. É improvável que uma pessoa com propósito saia daquilo que Deus planejou para ela. Para seu marido ou uma esposa bem-sucedida, Deus primeiro te ajudará a desenvolver um senso mais profundo das visões e do chamado de sua vida. A Bíblia diz que dois não podem andar juntos se não estiverem de acordo. Sobre o que eles estão concordando? Seus valores, suas visões, seus chamados e todas as outras coisas que Deus colocou ou planeja fazer em suas vidas. É um sinal de Deus que está te preparando para o casamento quando você começa a desenvolver um profundo interesse em conhecer e buscar o propósito de Deus para você e encontrar alguém que se encaixe nele com seu próprio chamado, princípios e estilo de vida. Você está se preparando quando começa a visualizar o tipo de parceiro e casamento que deseja ter e o tipo de relacionamento que deseja construir. Então você leva a sério o aprendizado de como fazer isso acontecer trabalhando em si mesmo. Isso porque, tanto quanto Deus quer que você esteja com alguém que vai te adequar a você, Ele também quer que você se adeque a essa pessoa quando ela entrar em sua vida. Número 3. A oração em relação ao seu futuro, ministério e casamento se tornará mais intensa. A oração é uma das chaves mais poderosas para abrir portas na vida de um crente. E um sinal de que Deus está preparando você para o casamento é a intensidade e a paixão de suas orações, especialmente sobre o casamento e o futuro. Um dia você vai poder orar com seu parceiro. Você não aprenderá a orar só quando estiver com essa pessoa, mas antes disso acontecer. Por meio da oração e da devoção, você desenvolve a sensibilidade para com Deus. Quando ora, você se abre diante de Deus e lhe dá permissão para assumir o controle das situações de sua vida. É por isso que se diz que um cristão que não ora é fraco. Quando você ora, está declarando sua dependência de Deus. E quando você depender de Deus, Ele substituirá a sua fraqueza por sua força e lutará por suas batalhas. E você não pode perder. Número 4.
Você notará que está se tornando menos egoísta e mais preocupado em compartilhar e amar os outros, especialmente seu parceiro. Casamento envolve amor e cuidado e deve ser construído sobre uma relação genuína de cuidado, amor e abnegação. Você não está pronto para o casamento se não souber perdoar e tolerar ninguém além de si mesmo. Um sinal de que Deus está preparando você para o casamento é que você começará a pensar nas pessoas e notará que está mais preocupado em intervir, apoiar e ajudar os outros. Veja, esta é uma característica do amor de Deus. 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 4 a 7 diz: o amor é paciente, o amor é gentil, não se inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não desonra os outros, não é egoísta, não se irrita com facilidade, não guarda erros. O amor não se deleita com o mal, mas se alegra com a verdade. Sempre protege, sempre. Perdoar, compartilhar com os outros e estar genuinamente preocupado com o bem-estar de outras pessoas são sinais significativos de que Deus está preparando você para o casamento. Esses hábitos formam uma base sólida sobre a qual o casamento é construído e durará. E finalmente, o número 5. Você se tornará mais responsável ao lidar com problemas e situações em sua vida. O casamento e os relacionamentos cristãos bem-sucedidos envolvem responsabilidade mútua. E um sinal de que você está pronto ou sendo preparado para isso é que você se torna cada vez mais responsável e lida com os problemas com muito cuidado. Essas responsabilidades abrangem desenvolvimento e gerenciamento financeiro, resolução de conflitos, liderança, estabelecimento de metas, gerenciamento de tempo e gerenciamento de recursos. Você pode perceber que está ficando mais preocupado com a estabilidade financeira e com o bom gerenciamento do seu dinheiro por meio de um orçamento inteligente e gastos meticulosos. Você pode perceber que está sempre preocupado como gerenciar os problemas ao seu redor de forma a não causar mais problemas. Você pode perceber que, quando as responsabilidades lhe são confiadas, você deseja levá-las até o fim e pode torná-las melhores do que quando foram entregues a você. São sinais de maturidade e responsabilidade. Eles são a prova de que, quando você entrar em um relacionamento ou se casar, será capaz de lidar com as questões que surgirem da maneira certa. Jesus disse que antes de Deus nos dar grandes coisas, Ele olha para ver como administramos as pequenas coisas que Ele nos confia. Cada um desses sinais nos é dado hoje para nos mostrar que Deus está interessado em edificá-lo e posicioná-lo para ser o melhor para si e para a pessoa que Ele preparou para você, para que ambos possam ter o lar que Ele deseja que você tenha. Você clicou neste vídeo e talvez esteja esperando que eu te diga para esperar, esperar e esperar toda vez. É sempre espere pacientemente por Deus e pela pessoa certa, não é? Eu só posso imaginar o seu cansaço ao ouvir isso, quando sabe que esta é a única coisa que você pode fazer. Só podemos esperar. Você sabe tudo isso agora, não é? Então, por que não pulamos direto para uma lista específica de coisas concretas que você deve fazer além de esperar? Vou ler em Tiago, capítulo 2, versículos 14 ao 17, que diz: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. É daí que vem o famoso ditado, faça o seu melhor e Deus fará o resto. A fé, sem ação, não te levará longe. Nosso relacionamento com o Senhor é de mão dupla. O Senhor não faz a obra sozinho, mesmo que seja capaz de fazê-lo. Você precisa fazer a sua parte. Não podemos contribuir só com apoio moral. Ele quer ouvir você exclamar que Ele é poderoso, que Ele pode fazer tudo. Mas o que mais agrada a Ele é se você acompanhar isso com sua devida diligência. Segue em Tiago, capítulo 2, versículo 26.
Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. As pessoas que conhecemos da Bíblia foram todas recompensadas por Deus por causa de seu trabalho árduo. Fé e trabalho são o segredo para uma vida próspera. Se sua vida amorosa não está florescendo agora, você precisa se questionar se está fazendo sua parte no acordo. Você está agindo enquanto espera em Deus? Se você aliar a fé que você tem com as medidas certas, Deus te conduzirá ao parceiro que Ele enviou especificamente para você. A primeira coisa que você precisa fazer é abrir espaço para novas pessoas em sua vida. Um princípio básico que você precisa saber é que você não pode desenvolver relacionamentos se não estiver dando espaço a eles. Assim, como quando as sementes são plantadas, ninguém as plantaria lado a lado, porque sabe que essas mudas precisarão de espaço para crescer. Portanto, se você espera um relacionamento frutífero, abra espaço para as pessoas. Saia e expanda sua rede. Contanto que você preste muita atenção ao caráter geral delas e veja que trazem uma influência positiva, continue e desenvolva conexões. Dedique seu coração a investir tempo em novas amizades, porque isso é um dos elementos cruciais ao conhecer alguém enviado por Deus. Deus quer que seu parceiro ou sua parceira seja seu melhor amigo ou sua melhor amiga. Mas como Deus pode te apresentar a eles quando você não está permitindo que novas pessoas entrem em sua vida? Você acha que Isaac e Rebeca poderiam ter se encontrado se ela não estivesse aberta a conhecer alguém por meio do servo de Abraão? Será que Boaz e Ruth teriam ficado juntos se ela rejeitasse Boaz por causa de seu coração partido? Na maioria das vezes ficamos tão fixados no amor que queremos compartilhar com alguém que não pode retribuir, que automaticamente negamos aos outros a chance de nos dar amor. Estamos tão focados em quem não podemos ter que fechamos todas as portas dos nossos corações. Os grandes avanços no amor não acontecem a menos que você saia de sua zona de conforto. E isso significa estar aberto a novas conexões. A próxima coisa que precisa acontecer é você parar de implorar pela atenção de alguém. Meu próximo ponto é que você deve abandonar o hábito de correr atrás do amor e do carinho das pessoas. Se você está se apegando a alguém agora, se não houver uma mensagem de Deus para te apoiar, provavelmente haverá problemas. Você estará muito ocupado com a pessoa errada e isso pode causar grandes atrasos em encontrar a pessoa certa. Você tem que se colocar à disposição de Deus de maneira emocional e mental para o plano dele, e este plano não envolve você correndo atrás de ninguém. Tendemos a buscar essas pessoas porque as vemos. Podemos realmente estar com elas fisicamente. Vemos o potencial que elas têm como nossos futuros parceiros. No entanto, o Senhor está lhe dizendo que você deve desviar o olhar dessas pessoas, pois Deus tem alguém melhor para você. Esse alguém pode não estar visível para você neste momento da sua vida, mas foi preparado por Deus para ser seu cônjuge. O aspecto invisível sobre o qual a Escritura está falando é o plano de Deus para a sua felicidade conjugal. Portanto, concentre-se nisso e pare de ficar lutando pela atenção de qualquer um ou qualquer uma. Salomão, o talentoso rei de Israel, adorava suas paixões. Seu desejo por mulheres era tão grande que ele acabou tendo 700 esposas. No entanto, ele percebeu mais tarde que mesmo esse grande número de mulheres não era capaz de lhe trazer satisfação. Ele mesmo disse em Eclesiastes que uma mulher sedutora é uma armadilha mais amarga que a morte. Sua paixão é uma armadilha e suas mãos macias são correntes. Os que agradam a Deus escaparão dela, mas os pecadores cairão em sua armadilha. Isso é o que acontece quando você exige amor de pessoas não enviadas por Deus para serem seu parceiro ou sua parceira. São pessoas literalmente aleatórias que não sabem como te amar corretamente ou cuidar de você, ao contrário da pessoa que foi preparada por Deus. Mas veja bem, Deus não poderá juntar vocês dois se você estiver ocupado implorando pelo amor de outra pessoa, entendeu? Então, por favor, não perca tempo com alguém que não é para ser seu. O último ponto é este. Quando você se libertar das expectativas que o mundo exige de você, Deus poderá te aproximar do seu futuro cônjuge com facilidade. Tenho certeza que você já ouviu falar de aplicativos de GPS em dispositivos móveis que ajudam as pessoas a chegarem aos seus destinos, oferecendo direções e todas as opções de rota. Ele apresenta a maneira mais rápida de chegar a um local,
informando quão pesado está o tráfego em uma área ou se há obras em andamento que podem atrasar sua viagem. É incrível o que essa tecnologia pode fazer e posso ver que todos ficam maravilhados com ela. Contamos com essas ferramentas no nosso dia a dia. Quero enfatizar aqui que tudo o que Deus quer é que você chegue ao seu destino. No Salmo 37, versículos 23 e 24, está escrito: O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Deus quer levar você até lá. Ele quer ver você realizar seus sonhos e aspirações na vida. Ao contrário do GPS, não sabemos quais são as rotas a seguir. Tudo o que sabemos é que estamos indo para o melhor destino que pode haver. Ele é esse Deus incrível e onisciente. Ele sabe para onde nos levar. O problema é que, quando resolvemos as coisas com a força do nosso braço, desafiamos a rota de Deus. Mudamos propositalmente para a esquerda, quando o melhor caminho é a direita. Atrasos então acontecem, e às vezes até nos perdemos. Isso é o que acontece quando nos conformamos com as expectativas do mundo. As pessoas tentarão te pressionar a ficar com alguém, embora Deus ainda não tenha permitido que você conhecesse a pessoa certa. Então você tende a apressar o processo do namoro. As coisas modernas são lascivas e caóticas, mas todo mundo pratica. Esse fato pode te levar a considerar a ideia de se juntar a essas pessoas. Não estou apontando dedos. O fato é que somos facilmente persuadidos pelo mundo. Somos facilmente influenciados porque somos humanos. Mas 1 João capítulo 2, versículos 15 ao 17 nos diz: Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Por sermos seguidores de Deus, sabemos que não devemos obedecer às expectativas que as pessoas têm sobre a nossa vida amorosa. Você não precisa e nem deve namorar qualquer um para ter a aprovação do mundo. Você deve abrir mão do seu desejo de validação, pois somente Deus pode te dar isso. Podemos ler em Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O Senhor quer te conduzir à pessoa que Ele escolheu e preparou para a sua vida. Mas se você continuar seguindo as orientações dadas pelas pessoas ao seu redor, isso causará atrasos. Você pode acabar esperando mais do que inicialmente precisava por causa dessas distrações. Faça um favor a si mesmo e ao seu futuro cônjuge, e não se apresse nisso por causa da aprovação mundana. Você deve seguir os passos de Cristo e se alegrar no amor de Deus e não agradar o mundo. Quando você permite que essas coisas aconteçam enquanto mantém sua fé no Senhor, confia em mim, Ele preparará o caminho para que vocês dois se cruzem. Provérbios capítulo 16, versículo 9, diz assim: O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Veja, ninguém pode manipular Deus para alterar seu tempo. O que quer que Ele pense que precisamos acontecerá. Mas nossas tentativas de forçar sua mão podem atrasar seus planos para nós. Não porque isso atrapalha a habilidade de Deus, mas porque Ele quer nos ensinar uma lição quando se trata de paciência e obediência. Em uma sala lotada, há uma chance de você perder totalmente a oportunidade de conhecer a pessoa certa que está apenas alguns passos à sua frente por causa de suas constantes voltas e reviravoltas. E às vezes Deus vai permitir que você se perca para te lembrar de que o caminho dele é o melhor. Se você consultar a Deus regularmente sobre os desejos do seu coração, te garanto que Ele estará ouvindo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se você se apegar às promessas dele para a sua vida, Ele definitivamente te abençoará. E quando Deus vê o que você está fazendo, ainda que o seu melhor seja apenas aquilo que você pode fazer enquanto espera, Ele vai confirmar que você está realmente pronto ou pronta para a pessoa que Ele escolheu só para você. Então mostre a Deus que você está preparado e digno para o seu futuro cônjuge, deixando essas 3 coisas acontecerem.
em seu tempo perfeito, Ele confirmará seu trabalho de fé. Portanto, vamos fazer esta curta oração do Salmo 90, versículo 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Você não pode simplesmente ir a qualquer lugar e sair procurando por aí o melhor candidato ou candidata para ser a pessoa com a qual você gostaria de passar juntos o resto dos seus dias. Existe uma versão alternativa da brincadeira de esconde-esconde chamada Marco Polo. Quem procura deve ficar com os olhos vendados e gritar a palavra Marco, ao que os que se escondem têm que responder gritando a palavra Polo de volta. Usando apenas o sentido da audição, quem procura deve fazer o uso do som para descobrir onde os outros estão se escondendo. No cenário do namoro, você é tão ignorante quanto um jogador vendado. Você precisa navegar para fazer conexões de forma independente. Mas o pior ainda é que você não tem a menor ideia de quem é a pessoa quando finalmente encontrar alguém. Você nunca pode imediatamente saber quem é quem ou quais são suas intenções. Um truque bem conhecido nesse jogo é quando os jogadores gritam para fazer a pessoa que procura pensar que estão em uma determinada área, mas quando ela morde a isca, os jogadores se movem para um local diferente. Da mesma forma, pessoas enviadas pelo diabo podem tentar te enganar. Se você já amou e foi amado várias vezes, tenho certeza de que entenderá quando digo que a busca para encontrar o parceiro certo é um dos labirintos mais difíceis e complicados que você encontrará na vida. Mas então sabemos que gerações de pessoas continuamente resolveram esse quebra-cabeças. E pessoas como você ainda estão tentando resolvê-lo de todo o coração. Você pode perguntar: o que torna essa missão tão desgastante? Os desafios que Deus te dá fazem com que sua jornada para o amor verdadeiro pareça desgastante. Esses desafios vêm em diferentes formas. Existem os testes de paciência, trauma, amor próprio corrompido, várias incapacidades em compromissos e outras circunstâncias trazidas pelas pessoas. Existe honestamente uma lista interminável de testes que podem se manifestar nos aspectos mais aleatórios. Por exemplo, você pode ter se apaixonado por uma pessoa que não tem a Deus. Você pode não ter se curado de seus problemas desde a infância. Você pode querer desesperadamente oficializar o relacionamento, mas não está financeiramente seguro o suficiente para se comprometer com alguém. As falhas que você vê em si mesmo são, na verdade, testes de Deus, pois exigem que você analise como lidar com essas situações com a sabedoria dele. Na verdade, a forma como você sente dor por ainda não ter encontrado a pessoa certa é um indicador de que você está passando por um teste. As provações pelas quais você está passando agora, mesmo que você pense que são pessoais e não relacionadas à sua vida amorosa, são permitidas por Deus para te preparar para o casamento. 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 e 13 diz: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. O Senhor nos alertou de antemão sobre suas intenções de nos deixar passar por provações. E em cada escritura que atesta isso, você notará que Deus fala de uma recompensa gloriosa e incomparável depois de suportá-las. E então, aqui está a questão na qual quero que você se concentre. O que faz seu sofrimento valer a pena? Permita-me esclarecer sobre por que Deus está encorajando você a se alegrar mesmo em meio a um momento difícil no amor. Ele está testando você porque sabe que há mais em quem você é agora. Tiago capítulo 1, versículos 2 e 4 nos diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Seja o que for que pareça um obstáculo ao amor que você deseja,
Ele existe apenas porque o Senhor está tentando trazer o melhor em você. Ele criou você à sua imagem e semelhança e te colocou neste mundo para ser um exemplo vivo de seu amor e caráter. Será que você pode dizer que Deus está errado por esperar mais de você? Você está satisfeito com a forma como as coisas estão agora? Se você acha que isso é o melhor que poderia ser, então está subestimando a vontade dele para você. Seu auge ainda não foi alcançado e Deus não quer que você desperdice todo o potencial que existe dentro de você. Tente imaginar o seguinte: você se acha forte e poderoso por não chegar muito perto de uma fogueira. Deus acha que você precisa enfiar o dedo mindinho por uma fração de segundo no fogo e se machucar um pouco para perceber a dor que te espera se você fizer um movimento errado. Ele quer dar para você a oportunidade de suportar uma breve dor para que você saiba no que está se metendo. Há sempre um contexto maior em tempos de dificuldade. Não é um jogo de poder, é uma oportunidade de aprendizado sob medida para você. Posso não te conhecer pessoalmente, mas tenho certeza de que posso te dizer o seguinte: você tem que deixar Deus trabalhar em você. Encontrar a pessoa certa não tem nada a ver com o próprio Deus e tem tudo a ver com vocês dois. Ele tem tudo planejado, mas se você ou essa pessoa precisarem de mais desenvolvimento, Deus terá tempo para polir vocês. Em João capítulo 5, versículo 17, Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Veja, você já está ciente de que está sendo testado. Mas será que você também está fazendo a sua parte? O teste não é a preparação em si. Você tem que vencer esses desafios para saber que aprendeu algo com eles. Você só pode ganhar um prêmio depois de cruzar a linha de chegada com sucesso, certo? Como você sabe que está sendo provado pelo Senhor? Um cenário comum é quando alguém não consegue abandonar o estilo de vida carnal que o mundo normalizou. As pessoas podem ser viciadas nesse modo de vida. Mesmo quando querem apostar tudo em alguém, tendem a ter dificuldade em se afastar de hábitos mundanos, como se envolver em atividades sexuais antes do casamento e tendências ao adultério. O Senhor está te sujeitando a desafios, pois você e seu futuro cônjuge não merecem nada além do maior tipo de amor. Um amor perfeito e completo, meu amigo e minha amiga. Essas são as qualidades que um indivíduo deve ter para desenvolver um relacionamento duradouro. Enquanto o Senhor está constantemente trabalhando em você para alcançar um estado próximo da perfeição, você deve ser completo para que seu futuro cônjuge possa confiar em você com facilidade. O casamento não é apenas um relacionamento sagrado, mas também um serviço a Deus. Juntos vocês dois enfrentarão tudo o que a vida colocar em seu caminho. Esse compromisso é uma prova do amor inflexível e da lealdade de Deus para com seus filhos. E é por isso que a preparação de Deus não pode ser apressada. Quando o servo pediu a Rebeca um pouco de água, sabemos que ela atendeu ao pedido e até deu um passo a mais para dar água aos camelos. Mas será que realmente sabemos o que estava passando em sua mente naquela época? Sinceramente, Rebeca tinha acabado de encher sua própria jarra com água. Esta foi uma tarefa consideravelmente difícil, considerando o peso da jarra e a força necessária para tirar a água do poço. Quando o servo fez o pedido, aquilo foi um teste para ver se ela era a mulher enviada por Deus para Isaac. Esse teste também desafiou sua hospitalidade, paciência e pureza de coração. Visto que Rebeca respondeu graciosamente, o Senhor imediatamente a enviou a seu esposo escolhido, Isaac. Deus está lhe dizendo que isso é exatamente o que Ele quer fazer por você. Ele quer te apresentar ao seu verdadeiro amor e deixar essa pessoa cuidar de você. Isso só acontecerá se você escolher e superar as provações assim como Rebeca fez, independente do tamanho e dificuldade do desafio. No Salmo 66, capítulo 10, está escrito: pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Somos minérios brutos por causa de nossas imperfeições, mas por meio dessas provações o Senhor está nos moldando em prata. Ele está fazendo tudo o que pode para te tornar brilhante e desejável para a pessoa que escolheu para você. E apesar de tudo isso, você passará por momentos difíceis por causa de tal preparação.
mas a prova mais dura é quando ele te pede para esperar. Eu sei que é difícil ser o estranho em um mundo onde todos parecem ter encontrado o amor. Acredite, não há motivo para inveja, pois pelo menos metade desses relacionamentos não glorificam o nome de nosso Pai. É sempre a melhor escolha esperar em vez de entrar em um relacionamento que não é para você. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Um escritor cristão disse uma vez: Deus ama cada um de nós como se houvesse apenas um de nós. Você está sentindo o peso das provas porque Deus está tão concentrado e ativo conosco. Você precisa confiar somente nele, pois ele nos disse explicitamente que não há provação que possa nos destruir. Você está equipado com o Espírito para suportar tudo, então faça uso disso com sabedoria. É melhor conhecer a pessoa certa quando você sabe que passou pelo teste para chegar onde precisa estar. Este é um sinal claro para você deixar Deus te moldar para ser a melhor esposa ou o melhor marido. Permaneça esperançoso e mantenha contato próximo com o Senhor, especialmente durante esses tempos de provação. Enquanto você andar com Ele e em seu amor, sem dúvida você cruzará o caminho daquele que Deus enviou para você.